A mensagem é na senda do Cristo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 44. O caminho de Jesus é de vitória da luz sobre as trevas, e por isso mesmo repleto de obstáculos a vencer. Tenda de espinhos gerando flores, calvário e cruz, indicando ressurreição. O próprio Mestre, desde o início do apostolado, desvenda às criaturas o roteiro da elevação pelo sacrifício. Sofre renunciando ao divino esplendor do céu para acomodar-se à sombra terrestre na estrebaria. Experimenta a incompreensão de sua época. Auxilia sem paga. Serve sem recompensa. Padece a desconfiança dos mais amados. Depois de oferecer sublime espetáculo de abnegação e grandeza, é içado ao madeiro por malfeitor comum. Ainda assim, perdoa os verdugos, ouvida as ofensas e volta do túmulo para ajudar. Todos os seus companheiros de ministério, restaurados na confiança, testemunharam a boa nova, atravessando dificuldade e luta, martírio e flagelação. Inúteis desse modo nos círculos de nossa fé, os petitórios de protecionismo e vantagens inferiores. Ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Com o corpo físico, retomamos nossos débitos, nossas deficiências, nossas fraquezas e nossas aversões. E não superaremos os entraves da própria liberação, providenciando ajuste adequado com os nossos desejos inconsequentes. Acusar, clamar, queixar-se não são verbos conjugáveis no campo de nossos princípios. Disse-nos o Senhor: amai-vos os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso não quer dizer que devamos ajoelhar em pranto de penitência ao pé de nossos adversários, mas sim que nos compete viver de tal modo que eles se sintam auxiliados por nossa atitude e por nosso exemplo, renovando-os para o bem, de vez que, enquanto houver crime e sofrimento, ignorância e miséria no mundo, não podemos encontrar sobre a terra a luz do reino do céu. No nosso livro Palavras de Vida Eterna. Jesus, Mestre, agradecemos por mais esse dia em que estamos aqui juntos, aprendendo através dos seus ensinamentos, que alcançaremos a elevação através do sacrifício diário, da renúncia dos nossos defeitos, das nossas mazelas, através do perdão para conosco mesmo e com os nossos irmãos. Pedimos as suas bênçãos, a sua luz em nossos lares, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso planeta Terra, que possamos ter o entendimento sobre as dificuldades pelas quais passamos e que possamos, a cada dia, ter mais compreensão sobre os nossos irmãos, sobre as dificuldades, que possamos buscar o entendimento, o amor, o carinho e o respeito para com cada um de nós. Agradecemos, abençoa os nossos lares, a FEAC, todas as casas que nos buscam, que nos trazem auxílio. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Assim seja. Muito bem. Para quem está hoje ao vivo, agora, boa noite. Para aqueles que acompanham as gravações, bom dia, boa tarde, onde você estiver, né? Nesse estudo sério nosso das cartas de Paulo, tem nos aberto bastante elucidações positivas, graças a Deus. Muito bem, gente, nós estamos no capítulo 6, tá? Versículo 6. Vamos continuar falando um pouco mais da lei, quer dizer, Paulo vai continuar falando da lei, né? E a gente vai terminar o capítulo 6,
acredito que a gente termine hoje, para entrar no capítulo 7, que também tem um assunto bem delicado. Então vamos lá. Eu vou ler do versículo 16, deixa eu ver aqui, cadê? Versículo 16 e 17. Não sabeis que oferecendo-vos a alguém como escravos para obedecer, vos tornais escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, vós, outrora escravos do pecado, vos submetestes de coração à forma de doutrina a qual fostes entregues. Muito bem. O que Paulo está fazendo aqui, gente? Ele está fazendo uma analogia do mercado de escravos, né? Inclusive, né, tem uma notinha aí, a notinha H da BJ, ela vem falar exatamente dessa analogia que Paulo está fazendo com os escravos, né? Então, assim, a rendição total, ela conduz a um estado de escravidão. E essa escravidão, ela demanda o quê? Obediência. Você tem que ter obediência ao seu mestre. Isso faz parte dessa analogia, que é bom, não está assim explicitamente ali, mas a gente tem que falar, porque isso vai fazer sentido, tá? Então, uma vez que nós, nos ofereçamos como escravos, somos permanentemente servidores. Só que qual que é a analogia que Paulo está fazendo do 16 e 17? Né? Nós vamos substituir agora o Senhor do pecado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós vamos substituir o Senhor do erro pelo Senhor do acerto. Vamos substituir a treva pela luz. Esse é o resultado da analogia que ele está mostrando aqui. Tá? Nós vamos Porque a gente não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. É isso aí. É isso aí. Eu pensei nisso, a obediência a Jesus é no sentido de fidelidade, né? Perfeito. Gente, esse é o tom dos romanos, é a fidelidade, é a fé. O justo viverá pela fé. E a fé que Paulo traz não é a fé só de contemplação, é a fé de vivenciar, é a fé de Cristo. Cristo tinha fé. Tanto é que ele, Jesus, é o servo justo e obediente de Deus. É esse. Né? Então, os homens agora, em Cristo, servirão a Ele. Né? Servirão a Ele em quê? Em obediência, em justiça, em amor e em renovação, em reconciliação. Adoro essa palavra. Depois que eu estudei Paulo, eu estou substituindo o regeneração por reconciliação, que eu estou achando que fica mais bonito. Então, essa reconciliação, por que eu gosto dela? Porque antes nós éramos conciliados com Deus. Através de Adão, nós nos afastamos. E agora estamos buscando a reconciliação. Tá? Então aqui, algumas traduções, até eu peguei uma outra Bíblia, tem Bíblia que põe, em vez de escravo, põe servo. Mas é o mesmo tom. Tá? Lembrando que Cristo é considerado por Jeremias, por Zacarias e por Isaías como o servo sofredor. Exatamente. Então é importante. Se Cristo foi servo, por que nós, que somos cristãos, não vamos ser? Tá? Lembrando sempre, vocês podem puxar até uma setinha aí, o Senhor do pecado é o modelo adâmico, ou seja, não vou falar adâmico, a gente pode confundir, é o modelo de Adão. O Senhor do pecado é o modelo de Adão. Então, nós estamos trocando Mamon por Jesus. Estamos trocando Adão por Jesus. E aí, quando a gente serve ao mal, serve ao pecado, a gente recebe o salário do pecado, que é a morte. Isso. Né? Exatamente. O salário do pecado é a morte. É a morte. É a morte.
tá? E quando a gente resolve assumir o Cristo, seguir o Cristo, o salário é, então, a vida, a regeneração, aí, a É a reconciliação com Deus. reconciliação aí, Reconciliação. que não é um caminho fácil. A reconciliação é um caminho de desafios, né? É Sim. um caminho de desafios, gente, né? Aí, Você, nesse sentido aí, eu pensei lá na questão 645 do Livro dos Espíritos, não sei se tem a ver. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Porque quando você está sendo servo do mal, né, é, é quase que irresistível você seguir o mal. Mas aí os os espíritos falam, espíritos irresistível não, respondem: né? arrastamento, Sim, sim, irresistível. irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É isso aí. Então, mesmo a gente servindo ao mal, a qualquer instante a gente pode reverter a situação. Exatamente. Eu, inclusive, ia falar até dessa questão do vício. Foi bom que você puxou até essa questão do Livro dos Espíritos aí. 641, né? 5. 5, 645. 645. Muito bom. Continuemos, gente. Pode interromper aí, tá? Versos 18 e 19. E assim, livres do pecado, vos tornastes servos da justiça. Emprego uma linguagem humana em consideração de vossa fragilidade. Como outrora entregastes vossos membros à escravidão da impureza e da desordem para viver desregradamente, assim entregai-o agora vossos membros a servo da justiça para a santificação. Gente, Paulo foi bem claro aqui, né? Primeiro que assim, se você se entregou para ser escravo da impureza, da desordem, para viver de maneira dissoluta, agora se entrega como servo da justiça. Para quê? Para a sua santificação. Então aqui nós temos 3 pontos, 3 estágios. Primeiro é os servos da justiça, né? Que ele fala no 18. O segundo no próprio 18 ele vai falar livres do pecado, servos da justiça, tá? Então nós temos o que vai acontecer? Ficar livre do pecado. Por quê? Porque eu vou me transformar em servo da justiça. E vou ter uma liberdade com Cristo. Exatamente. E a consequência disso é que eu vou ficar fora da escravidão com o pecado. Um senhor leva à degeneração, outro senhor leva à regeneração. Então, aqui Paulo no 18 e 19 faz uma outra analogia. A degeneração com a santificação. Tá? A impureza com a santificação. Então, o processo de degeneração que ele fala aqui, se entregar à escravidão da impureza, da desordem, viver desregradamente, é um processo vergonhoso. O processo de glorificação, se é que a gente pode chamar assim, é o caminho da santificação, é o caminho da transformação moral. Vamos lá? 20 a 23 que eu vou ler. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então daquelas coisas de que agora vos envergonhais? Pois seu desfecho é a morte. Mas agora, libertos do pecado e postos a serviço de Deus, tendes vosso fruto para a santificação, e como desfecho, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a Eu vida eterna. antecipei o comentário, então. Ai, gasguei aqui. Toma água. Agora, deixa eu abrir aqui para a outra integrante do grupo sair. Peraí. Vai, minha filha. Isso. Não é espírito não, tá? É a minha cadelinha que saiu. Para quem conhece, abre a porta, não é o espírito não, tá? Então,
O que ele vai falar do 20 a 23? Outro tipo de contraste. O escravo do pecado recebe vergonha e morte. E o escravo de Deus recebe o que, gente? Santificação e vida eterna. Vida em abundância. Isso aí. Vida em abundância. Tá? É o que o próprio Jesus falou. Tá? A gente pode dizer que esse fruto que colhestes, né, quando vos envergonhais, é a consciência? Seria a consciência. Sim, 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 sim. Depois que desperta, né? É o depois do Por despertar. isso, por isso, quando agora vos envergonhais, Isso, agora. Isso aí. porque antes fazia É, tudo bem. você E tava Paulo faz uma referência aí a Adão e Eva, né? Sim, 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 é Bem, isso aí. O pano de fundo aqui, gente, é aquela história que eu expliquei para vocês há 3 ou 4 estudos atrás. É a história de Adão e Eva, gente, e a serpente. O pano de fundo é esse. E Paulo em Romanos, a gente tem que ter, quando continuar a ler os Romanos, a gente tem que ter sempre isso aqui. Por trás está sendo Adão, por trás está a história de Adão, Eva e a serpente. Por quê? Porque o Cristo é o novo Adão. O Cristo é o novo Adão. Então a gente tem que saber. Tem que saber. Entendeu? Ô Sidney, me diz uma coisa. Quando ele está escrevendo essa carta para os romanos, que situação que era daquele povo? Porque eu estou percebendo que nesse capítulo, ele está falando como se um grupo tivesse se regenerado diante do seu comportamento e um outro grupo que não, que ele estava alertando. Seria isso? Repete de novo, Verônica, É repete. porque, assim, aqui que ele está dirigindo essa carta, eu estou imaginando a população que está recebendo isso. Sim, Porque como ele fala daqueles que são escravizados pelo pecado, mas ao mesmo tempo ele fala desses que já não são mais escravizados pelo pecado e que se santificam. Então a impressão que eu tive é que ele estava escrevendo uma carta que estava se dirigindo a dois grupos distintos de romanos. em verdade, ele está se dirigindo realmente a 2 tipos de grupos. Só que o grupo maior ainda era o escravo do pecado. Tá. O grupo maior ainda era o escravo do pecado. Mas existia um grupo de cristãos que estavam seguindo as orientações dele, vamos dizer assim. Sim, a Aquila e Prísca estavam lá. Estavam lá. Sim, entendi. Eles estavam lá. Porque, ao mesmo tempo que ele fala dos que estão escravizados pelo pecado e da consequência disso, e ele fala o contrário também, Isso. daqueles que já não estão mais. Que estão Então, daí vergonhados das atitudes passadas. Isso, pois é, que já estão buscando se converter de uma outra forma de comportamento. Mas, em verdade, o grupo do Senhor do Pecado ainda é maior, porque eles estão errando. Eles são os judeus, são os romanos que estão ali e querem fazer uma mistura. Uhum. Entendeu? Em verdade, existe uma leitura. É por isso que eu nem me importo de trazer aqui. Existe uma leitura da carta aos Romanos de que Paulo estaria fazendo uma crítica para o Império Romano. Existe até algumas coisas realmente, principalmente os primeiros versículos do capítulo 1, onde ele faz uma analogia de como era chamado César. Tá? Só que essa interpretação de que ele estaria fazendo uma analogia ao Império Romano, ela é muito complicada porque ela leva um termo político. Sim. E eu não quero trazer um termo político Sim. para o estudo, embora eu não concorde com essa teoria. Uhum. Eu tenho, inclusive, esse livro aqui, ó. Eu estou lendo esse livro aqui, ó. A Arrogância das Nações, Carta ao Romano, à Sombra dos Impérios. Por quê? Existe uma muito boa, porque assim, o escritor desse livro, ele faz uma comparação dos dias de hoje da Carta aos Romanos, porque hoje a gente está num império globalizado.
E a gente quer sair desse império globalizado para poder seguir Cristo, que na época o império globalizado era Roma. Sim. Uhum. Roma que ditava as regras, Roma que era o império, Roma que fazia. Então, assim, e aí onde que ele peca? Ele peca pelos termos políticos, entendeu? Ele puxa muito a linha de que Paulo está sendo muito político ali na carta dele, entendeu? Então, assim, não é uma linha que... É uma linha interessante de você saber. Sim. Né? No momento com esse eu coloco a teoria, mas não é uma interessante para eu chegar aqui e falar, entendeu? A gente perde, vai perder a condição espiritual. O Sidney, ele não falava mais para aqueles cristãos judeus que tinham sido expulsos de Roma? Também, Porque na maioria eles eram gentios. Sim, né? sim. Existe um Né? grupo muito miscigenado, Marília, ali. Muito miscigenado. Você tem Roma, você tem os romanos, você tem os gregos, você tem os judeus convertidos. Entendeu? Esse grupo, gregos e romanos, são gentios. Então, às vezes, para eles, seria mais fácil eles se aderirem a Cristo, porque eles têm uma idolatria. Falei assim, não, agora eu vou acreditar num Deus só. E os judeus estão trazendo muito o judaísmo para dentro deles. Entendeu? Então, assim, ele ao mesmo tempo que ele fala para judeus, ele está falando para esse grupo. E existe um grupo muito pequeno ali, que é o grupo dos líderes, que estão tentando viver essa fé. Demonstrar essa fé. Fazendo palestras. Em casas, é claro, né? Em casas ali, né? Você não podia fazer abertamente ali. Então você tem uma casa em que Áquila e Prisca alugaram, e ali eram feitos ali esses trabalhos. E eu acho que também na casa de outros ali também. Então, esse movimento de deturpação, né, do Paulo, eu vou trabalhar muito isso na carta aos Coríntios, tá? Mas talvez eu fale um pouco na carta aos Romanos, rapidinho, que é a questão de deturpar. Porque assim, a gente fala muito que Paulo se preocupou muito com o movimento cristão. Paulo não se preocupou com o movimento cristão. O Paulo não era proselitista, ele não queria que o movimento crescesse, mas ele queria dar qualidade para aqueles que eram convertidos. Ele queria dar base. Ele não queria que depois de você da sua conversão você fugisse. Ele queria que você acreditasse em Deus. Paulo promulgou, Paulo falou aos gentios, Paulo fez as 3 viagens dele, tudo bem. Mas a preocupação dele era aquele que se convertesse, permanecesse. Não fizesse distinção de outra coisa, seguisse somente o Cristo. O Cristo. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, quem sabe no capítulo 8 aos Romanos, mas os Coríntios também, isso aí vai ficar muito forte, tá? Ô Sidney, Verônica, você tem a Bíblia de Jerusalém? Não. Aqui na Bíblia de Jerusalém, lá na introdução das epístolas de Paulo, ele fala que, ó, a epístola aos Romanos deve tê-la seguido de perto. Paulo está em Coríntios, final de 55, início de 56, prestes a partir para Jerusalém, de onde espera dirigir-se a Roma, e de lá a Espanha. Mas não foi ele quem fundou a igreja de Roma. Isso, não foi ele. E não recebera mais do que parcas informações sobre a situação local, talvez por meio de pessoas como Áquila. As raras alusões às suas epístolas deixam apenas vislumbrar uma comunidade em que os convertidos do judaísmo e do paganismo correm perigo de se desentenderem. Assim, para preparar a sua chegada, ele acha útil enviar para sua patrona Febe uma carta em que expõe a solução do problema judaísmo-cristianismo. Ele foi muito habilidoso, porque ele teve que lançar uma carta que abrangesse vários grupos de pessoas diferentes e com pensamentos diferentes. É como se lançasse uma flecha e tivesse que atingir a vários grupos ao mesmo tempo. Então, nisso ele foi muito habilidoso, né, para poder colocar todas essas particularidades, de modo que as pessoas entendessem e se encaixassem naquelas situações. E a carta chegaria lá antes dele. E ele só foi muito tempo depois, tá? Preparar ele foi preso para lá. Ele só foi em Roma quando ele estava preso.
Ele demorou Muito mais anos para difícil. voltar para Roma. Muito mais difícil ainda, Isso. porque está se dirigindo a grupos É. através de informações de outros, não dele, É. né? Não de Não outro, foi ele mesmo que fundou. iniciou, É. não foi ele que fundou, ele não conhecia. Então, aí a gente percebe a dificuldade que é para fazer uma coisa dessa. Coloca no lugar dele. Você escrever carta para um grupo que você não conhece pessoalmente, que você não sabe exatamente os interesses, você sabe porque ouviu de alguém, e tentando atingir a todos eles nessa essência. Na mensagem do Vinha de Luz, do nosso estudo de amanhã, que chama Cartas Espirituais, é a mensagem 143, fala só um pedacinho. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazeis que também o seja na igreja dos Laodicenses, e que a que veio de Laodiceia, lede a vós também. E a carta é para os colossenses. Então, assim, ele manda para um, mas ele Aí, quer que leia também eles numa outra copiavam as comunidade. cartas. Eles copiavam as cartas de Paulo. Eles espalhavam as cartas de Paulo. Dá uma lida depois da Vou ler. mensagem de amanhã. E outra coisa, Verônica, se lembra dos capítulos passados, quando a gente era muito assim, eu falo para os judeus, mas também para os gregos e romanos, eu falo para os gentios, mas a responsabilidade dos judeus, porque era isso, porque assim, era aquela cisão que quase aconteceu e que foi o motivo de discussão de Tiago com Paulo, da circuncisão, Sim. Isso estava acontecendo ali. Isso estava acontecendo ali. Então Paulo queria fornecer subsídio e falou assim, gente, a responsabilidade dos judeus são muito mais, porque eles conheciam a lei. E eles têm que fazer vocês, os gentios, entrarem dentro do circuito não é judaico-cristão. Porque agora não é mais a lei mosaica. Isso ele vai falar no próximo capítulo. Não é mais a lei mosaica. A lei mosaica morreu, agora é a lei cristã. É a lei de Cristo. A lei antiga cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel. Tá? Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei. Mas os espíritos falam, a lei mosaica, ele modificou em gênero, número e grau. Mas se ele batesse de frente e falasse que a lei mosaica estava por terra, já passou por uns perrengues, aí já tinham acabado com ele logo no início do seu mandato de evangelho. Então ele tem que fazer isso mesmo. O que o Estevão falou. O Estevão falou, assim, entre mais e tirando tudo, foi que assim, a lei mosaica cumpriu o seu papel, gente. Pronto, acabou. A lei mosaica aponta para Jesus, ela cumpriu. Pronto. Aí a briga de Saulo era porque o Estevão estava colocando a lei mosaica em segundo plano. Paulo foi pisando em ovos mesmo, para tentar chegar no coração desse povo. Exatamente. A habilidade dele é muito grande. Muito grande mesmo. E é muito difícil a gente achar um grupo homogêneo. Claro, claro. Né? Tanto é. Hoje, dentro do nosso movimento espírita, é homogêneo? Não. Não. Então, tem que o quê? Atingir diversos lados, né? Para cumprir o papel. Exatamente. E só esse assunto é um assunto tão delicado que Paulo vai escrever uma carta só disso, que é a primeira carta aos Coríntios. Depois vocês pegam e vocês dão uma olhadinha, porque ele vai falar assim, olha, muitos estão dizendo que é de Paulo, que é de Apolo, que é de Cefas. Gente, são todos de Cristo. São todos de Cristo. Paulo vai ser muito duro isso aí. Falou assim, ó, um regou, Paulo regou, o outro plantou, mas quem faz crescer é Deus. Então não adianta ter distinção, a gente tem que ter... Paulo, nossa, por isso que você pegar a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e ela é tão atual para o movimento que a gente está vivendo hoje, gente. Em todas as religiões. Uma característica diferente, porque de Roma era o centro do mundo, então ali havia pessoas de todo lugar. Corinto também, mas nem tanto quanto Roma. Embora Corinto fosse uma cidade portuária, mas era uma cidade de muita depravação, né? Então era uma cidade bem, bem complexa, vamos dizer assim. Então na hora que ele vai escrever para Corinto, vamos dizer, apesar de ter pessoas em Corinto que não eram de lá, mas o número é bem menor do que Roma.
Roma, a miscigenação era muito maior. Então, para abranger a população de Roma, ele teve mesmo que diversificar nas suas palavras. Então, por isso que ele vai lá e vem cá, vai lá e vem cá. E ele fala faz para um e fala para outro. Por exemplo, essa comparação que ele acabou de falar de escravo, de servo, era muito atual para eles. Era muito atual, eles sabiam disso. Quem lesse sabia o que ele estava falando. Por isso que às vezes Paulo ele é repetitivo. Ele volta e dá um outro gás naquele assunto ali, entendeu? Exatamente para poder fixar. Muito interessante. E no versículo... Pode falar, Verônica. O que foi? Só te agradecendo. E no versículo 23 a gente tem uma mensagem de Emmanuel. Uma mensagem muito bonita, gente. Uma boa explicação de Emmanuel. Está no Vinha de Luz. O capítulo... A mensagem é 122. Se chama Hoje, Onde Estivermos. É uma mensagem muito bonita. Muito bonita. Ela é bem grande. Eu marquei ela tudo aqui de vermelho. É uma mensagem, poxa, muito bacana que Emmanuel vem explicar sobre esse versículo 23. Né? Ele vem falar de reencarnação, de renovação. Aqui o item 4 que ele fala aqui, ó, muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Eu achei isso aqui muito forte. Muito forte aqui. Essa imagem, essa mensagem aí vale a pena, gente. Eu achei muito legal aqui, a provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Então, quando a gente fala, né? Estou passando por isso, estou passando por aquilo, é fruto dos nossos erros. Olha, eu te falo mais, tá? Essa frase que você acabou de falar do Emmanuel, quando ele vira e fala assim, perturbação é fruto do esquecimento do dever, é o fruto que a serpente ofereceu. Qual que era o dever de Adão e Eva? Não comer daquela árvore. Então, eles entraram no estado de perturbação e esqueceram do dever. É o fruto, perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Foi o que aconteceu com eles lá. E o último parágrafo aí, ó, é justamente essa questão da escolha aí, de deixar de servir ao mal para passar a servir o Cristo. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Isso aí, dom gratuito. Dom gratuito. Mais alguém quer comentar? Gente, capítulo 7. Vamos lá então? Capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Vamos entrar nele aí. Olha, vamos fazer uma pequena introdução para a gente se preparar o que a gente vai encontrar nesse capítulo 7. Paulo, mais uma vez, vai falar sobre lei. O papel da lei. O papel da lei dentro do propósito de Deus, tá? Ele vai mencionar 16 vezes a lei dentro dessa carta aí, dentro do capítulo 7. Tá? Então, a ênfase é a lei. Então, o que é o intuito de Paulo? Ele vai demonstrar qual que é o papel da lei na vida do cristão. E agora, com Jesus Cristo, que inaugurou uma nova era, o que essa lei virou? Tá? Lembrando, né, toda vez que a gente fala lei, o que a gente quer compor? O que compõe essa lei, gente? Eu já falei aqui. O que compõe a lei para os judeus? O que é? O que compõe essa lei dos judeus? O que é a lei para os judeus? É a Torá. A Torá. Mas dentro da Torá, o que ela tem? Quais são os três itens os 3 itens que ela tem? A lei tem a Torá, os Salmos e os profetas. Tá? A lei compõe da Torá, os Salmos e os profetas. Tá? Isso tudo é sagrado para eles, até hoje. Até hoje, tá?
E o que Paulo vai enfatizar, e eu gostaria que vocês anotassem muito isso na sua mente ou escrevendo aí, é que essa lei não foi o bastante para os judeus se salvarem. A Torá, os Salmos e os Profetas não foram, por eles, suficientemente para os salvarem. Nem Paulo. Nem ele. Nem ele. É isso aí. Perfeito, nem ele. Inclusive, essa lei foi deturpada da maneira que eles quiseram. Mas não é uma lei divina. É fácil de entender, né? Isso. É lei humana, né? É uma lei divina. Que foi deturpada. Legalista. Exatamente. Tá? Inclusive, isso foi combatido por Jesus. Tá? Isso foi combatido por Jesus. Tá? Essa lei mosaica, tá? Que Jesus tanto colocou lá, né, para poder ficar atenção. Só para vocês verem que a gente já falou bastante dessa lei, isso está em capítulo 3, versículo 19 e 20 do Romanos. Tá? Então, se a gente voltar lá, você vai ver que ele vai comparar a lei com a graça, né, vai fazer essas comparações todas. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu ler aqui. Fiz a tradução. Tá. Versículo 1. Ou não sabeis, irmãos, falo versados em lei, que a lei domina o homem só enquanto ele está vivo? Assim, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto ele vive. Se o marido vier a falecer, ela ficará livre da lei do marido. Por isso, estando vivo o marido, ela será chamada adúltera se for viver com outro homem. Se, porém, o marido morrer, ela ficará livre da lei, de sorte que, passando a ser de outro homem, não será adúltera. O que ele está falando aqui, gente? Então, aqui ele está se referindo só à lei terrena mesmo, né? A lei terrena, ok. Aí ele vai subir o nível no versículo 4 a 6. Ele fez a introdução da mulher adúltera, do marido e da lei. Morreu o marido, opa, eu estou livre da lei, agora eu posso me casar com outro homem. Mas se ela se perverter, ela vai ficar adúltera, porque o marido ainda está vivo, ela não pode. Agora ele vai subir o nível. Fala, Marília. Você queria falar? Não, desculpa, não. Você fez assim... Falei assim, a Marília descobriu alguma coisa ali. Não. Vamos lá, 4 a 6. De modo análogo, também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo, fosse morto para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de produzirmos frutos para Deus. Sidney, deixa eu te interromper, desculpa. Fala. Vamos voltar lá na questão da mulher aí. Nesse caso aí, esse versículo não é um versículo atual. Por quê? Porque tudo que a gente está vendo em Paulo, a gente está colocando ele na atualidade. A gente consegue trazer ele para a atualidade. Tá. Mas esse caso aqui da mulher casada está ligado à lei do marido, enquanto isso aí... Ué, mas se você trair o seu marido, você está em pecado, você está adúltera. Se o seu marido morrer, você ficar viúva, você pode ficar com outro. Mas aí não é só marido, aí entra a mulher também, mãe. Mas assim, você tem que levar o contexto da sociedade como que era. Né? Sociedade patriarcal, só vira o lado pro homem. Você o tem... problema é só a mulher. Se fosse o contrário, estava tudo certo. Por isso que nesse ponto... que pode ter um monte, com 5, 6, 7, 10, sem problema. É justamente por isso que eu estou falando, que nesse versículo aí não é atual, não há atualidade. Nesse contexto, ok. Mas se você colocar agora no contexto da época, ele vai falar do marido e a mulher adúltera. Sim, não um homem adúltero. Sim. Tá? Mas tudo bem, você pode inverter os gêneros, porque a lei só vai ficar vigente enquanto o seu cônjuge estiver vivo. Seu cônjuge desencarnou,
você pode casar com outro, Tá de novo. né? Sim. Você não está desrespeitando a lei. A lei do marido que ele falei seria a lei do casamento. Exatamente, a lei mosaica que fala do casamento, que a mulher adúltera tinha que ser apedrejada. Como acontece ainda hoje. A Jane falou que não é atual, mas é. E no Existem vários Oriente, países no Oriente isso, que as mulheres a são sociedade apedrejadas. talibã é toda assim, gente. Paquistão e outros lugares Toda assim. acontece muito isso. Toda assim, xiita, etc. É assim. Lá, toda assim. Tá? Onde eu estava? 5. Quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziam frutos de morte. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos tínhamos cativos, e assim podemos servir em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Gente, para o judeu ler isso aqui, se ele está tudo de boa, ele vai entender. Mas isso aqui, ele pega na veia. Tá? Ele pega na veia. É porque ele toca nas relações sociais, relações humanas daquele povo daquela época. Exatamente. Ele vai ali no cerne. Né? É. E a analogia que ele está fazendo é de que o cristão é a viúva que casou de novo. A intenção do 1 ao 6 é, se você for escrever numa frase assim, o cristão vai ser a viúva que casou de novo. Por quê? Aquele morreu. E aí eu vou me casar de novo. Por quê? O primeiro casamento teve um fim. Aquela lei que eu servia, ela morreu. Por quê? Porque o Cristo veio. E esse ficar livre dessa lei seria o batismo que ele se referiu antes? Ou a crucificação? Seria a ressurreição. A ressurreição. Por quê? Porque em Cristo você ressurge. E essa ressurreição te dá novas atitudes. Sim. Uhum. Ok. Tá? Por isso que fala em novidade em espírito. Isso. Né? É exigir um novo comportamento. Você com o seu novo marido agora, você tem que ter um novo comportamento. Uma nova atitude. Tá? Então, assim, o cristão é a viúva que se casou de novo, do 1 ao 6, resumindo. Tá? Sendo que, agora, com esse novo cônjuge, nós temos que ter novas atitudes, novos comportamentos, porque eu ressurgi, eu ressuscitei em Cristo, numa linguagem paulina. Tá? A gente não costuma no meio espírito nem falar ressurreição, né? Mas na linguagem paulina isso tem muito sentido para nós espíritas. Novas atitudes, novos comportamentos. Tá? Os próprios profetas, se você for olhar, né? A gente teve um grupo aqui que estudou muito Jeremias, Isaías. Os próprios profetas, 700 anos antes de Cristo, já falavam que a lei era corrupta. 700 anos antes de Cristo, Isaías já falava, essa lei aqui não presta, essa lei aqui, ó, vai vir uma lei que vai substituir essa. Ele já falava isso. Né? E aí, a gente pode fazer um conteúdo espiritual muito bom, que eu aposto que a gente nunca tinha pensado nisso, mas com Paulo as cores de Cristo vão ganhando mais cores. Se lembra quando Jesus falou assim, e os dois se tornarão uma só carne? Falando do casamento? Aham. Aqui a gente tem outro casamento. O homem com a sua aliança, a sua nova aliança, vão ser uma só carne, um só casamento. Né? O homem com a aliança nova, um novo casamento. E os dois se tornarão uma só carne. Então, de novo do 1 ao 6. Deixa eu tomar fôlego aqui. A morte de Cristo e a sua ressurreição, o que acontece? Uma nova lei surgiu. A ressurreição do Cristo, morre Adão, vive Cristo. A antiga morreu com o corpo de Cristo. E na sua ressurreição só surge a nova lei e se solidifica porque, conforme Paulo falou, em Cristo
é vida eterna. Então a nova aliança é vida eterna. Ela não vai ser substituída por outra. Ela não vai ser substituída pelo espiritismo, ela não vai ser substituída por religião A, B ou C. Ela é vida eterna. Cristo ressurge, né? A sua ressurreição solidifica essa lei de vida eterna, essa nova aliança. É isso também que Paulo quer falar, tá? Ô, Sidney, eu vou voltar para trás igual caranguejo. Você está muito rápido para minha inteligência. Quando ele fala lá no versículo 4, de modo análogo também, meus irmãos, pelo corpo de Cristo fostes... Esse corpo de Cristo aqui é o corpo físico. Foi o corpo físico de Cristo, morreu. Morreu Adão. Por quê? Porque Cristo é vida eterna. Ele não está circunscrito ao seu corpo físico. Entendeu essa comparação? A lei antiga, o Adão antigo, morreu crucificado. E Cristo ressurge. Ressurrecto, né? Que a gente gosta de falar. O corpo físico dele morreu. Morreu. O corpo físico morreu. Sim. Depreciou, morreu, foi crucificado. O Adão foi crucificado na cruz. Para quê? Para que a vida eterna possa aparecer. Ele apareceu para Maria de Magdala, Emaús, etc. Para Pedro, para os apóstolos, comeu peixe. Ou seja, aquele é o Cristo de vida eterna. Aquele é o Cristo da nova aliança. A sua observação foi muito boa, tá, Johnny? O 4, eu fui muito rápido mesmo, tá? Vocês me freiem aí. O 4 está falando isso, tá? Pelo corpo de Cristo foste morto para a lei. O corpo de Cristo morreu com a lei antiga. Às vezes, não vou falar gente, não. Às vezes eu tenho uma certa dificuldade quando ele fala lei. Em que momento ele está se referindo à lei divina, ou que momento ele está se referindo à lei mosaica. Aí fica Aí a gente tem que entender o contexto. Entendeu? Tem que entender. Essa é a lei mosaica. Essa é a lei antiga. Porque ele viria falar assim, ó. Aquele que ressuscitou, estou no 4 ainda, tá? Aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de produzirmos frutos para Deus. Ele não quer saber do corpo de Cristo. O corpo de Cristo morreu. Eu quero saber do Cristo que apareceu para mim nas portas de Damasco, porque ele é vida. Ele é vivo. Aquele Cristo que Estevão estava falando, eu vi. Então eu quero saber agora dos frutos que eu vou produzir para Deus com essa nova aliança do Cristo que ressurgiu, que ressuscitou. Tá certo. Entendi. Mas assim, é que às vezes, desculpa eu falar, às vezes para mim é muito claro, mas eu esqueço. Então eu preciso que realmente vocês puxem, entendeu? Volta, mas aqui eu não entendi. Porque às vezes para mim, eu vou assim Eu recebi um feedback muito bom na segunda-feira no estudo que eu fiz, a Verônica estava lá. Eu acho que eu nunca recebi um feedback igual aquele que a Cecília falou para mim no final. Ela me colocou um adjetivo, falou assim, os estudos do Sidney são muito assim. E eu falei assim, gente, aquele acho que foi um dos maiores feedbacks que eu recebi e eu agradeci ela, que eu fiquei pensando naquilo ali. E realmente... Mas agora fala pra gente o que esse assim, o que é, ué, senão nós vamos ficar curiosos. A Verônica lembra do que a Cecília falou para mim? Não lembro a palavra, não. Lembro que ela falou alguma coisa. Ela virou e falou assim, os estudos do Sidney são muito intensos. Intensos. Isso mesmo. E ali eu falei assim, gente, realmente eu tenho que... assim... Igual que vai embora. Ele vai embora na estrada. Vai embora, entendeu? Eu vou embora, eu esqueço. Então, gente, vocês me ajudem aí, me ajuda a dar uma segurada nele. Então, assim, é intensidade, porque quando você entra nessa aí você vai embora. Agora, isso que a Jane falou, quando ele refere à lei, a maioria das vezes é a lei terrena. É a lei terrena. Aqui, sim, eu acho que poucas quando é vezes ele se refere a isso.
Eu acho que ele até faz uma distinção aí, mas quando ele fala lei, eu acho que é lei terrena. Eu estou lendo e interpretando assim. Pode depois vocês darem uma olhada lá no Romanos capítulo 3, que aí ele vai mexer com as duas leis. Ele mexe lá com as duas leis. Aqui, Eu acho que isso é até intencional do Paulo, né? Esse jogo de linguagem, que é para prender a atenção. E bagunçar a nossa vida. Não pode ser meio batido. Você tem que ficar a lei, aquela. É verdade, é verdade. Aí fica. Eu acho que isso foi intencional. é, é porque assim, quando vocês já leram Carta aos Hebreus? Vocês já lerem Carta aos Hebreus, vocês piram na batatinha. Então, calma, uma coisa de cada vez. Mas não se preocupe, vai ser a última carta que a gente vai estudar. Depois de todas, vai ser a última lá. Inclusive, é aquela que existe a dúvida se foi escrita por ele ou não, né? Que foi a única escrita por ele. É justamente a que alguns estudiosos falam que não foi escrita por ele. Se alguém sobreviver até lá, né? Sobrevive, gente, pois a gente está trabalhando com Cristo ressurrecto. Então a gente é vida eterna. É lá ou cá. A gente vai continuar o estudo. Amém. Eita, nós. Vamos lá. Fechamos o bloco de 1 a 6. Vamos para o próximo bloco, que eu acho que a gente não vai dar tempo, mas a gente volta semana que vem. Esse bloco... Peraí que minha Bíblia... 7 a 6. Ok. O bloco de 7 a 13, na BJ, ele ganhou um subtítulo chamado O Papel Passado da Lei. Tá? É um título peculiar, bastante interessante. Tá? Para quem não tem a BJ, então ele deu o subtítulo Papel Passado da Lei. A lei qual? A de Moisés. Isso. Papel passado. Tá? Passou essa lei aí. Olha só o que ele vai falar no 7. Eu vou ver se eu ando mais um pouquinho. Que diremos então? Que a lei é pecado? Presta atenção que ele vai fazer uma defesa da lei. Mas depois Pela primeira vez, ele vai falar o lado positivo da lei. Presta atenção que ele vai fazer uma defesa da lei. Mas depois ele derruba ela. Porque ele é oriundo dessa lei, né? O Saulo era a lei, né? E ele está falando com propriedade. Né? Então ele vai fazer uma defesa, mas depois ele vai derrubar. Por quê? Ele quer provar o quê, gente? A lei teve a sua importância. A lei teve uma importância. E a gente vai ter que ir muito devagar nisso, tá, Shane? Muito devagar. Vamos lá. Que diremos, ele então? Ele fala que a lei teve importância, mas ele fala que a lei desperta o pecado. Desperta o pecado. Ele vai falar duas substâncias aqui da lei que a gente vai aprender. Que a lei é pecado? De modo algum. De modo algum. Entretanto... Olha só, gente, que a lei é pecado, ele fala de modo algum. Aí ele vai falar assim, entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Pois eu não teria conhecido a concupiscência se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Vou ler só o 8. Mas o pecado, aproveitando da situação, através do preceito, engendrou em mim toda espécie de concupiscência, pois, sem a lei, o pecado está morto. Vamos com calma agora. Tá? Deixa eu... De fato, né? Para o selvagem que não existe a lei, não existe o pecado, ainda não foi despertado, né? Exato. Tem eu essa. Vou fazer uma comparação assim, bem boba. Uhum. Quando o Leon, vamos supor, tem ali a janela, tem ali uma cadeira. Não passou pela cabecinha dele pegar a cadeira e levar até a janela. Mas se eu falar, Leon, não pode pegar aquela cadeira e pôr na janela, o que vai acontecer? Ele vai, na mesma hora, sentir vontade de pegar a cadeira e pôr na janela e ver o que acontece. E, Jane, a sua observação foi perfeita. E aí vira pecado. Mas foi perfeito esse exemplo que a Jane deu. A Jane hoje está muito bem intuída. Graças a Deus. Está ajudando. Está muito bem intuída. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu.
através da lei que deveria coibir, ela incentivou pecar, incentivou a criar mais leis ainda. Entendeu? Então, assim, a intenção da lei era uma, mas as ações foram todas em outra direção. Por isso que ela teve que morrer. Porque ela sozinha não teve o poder de regenerar. Mas, Sidney, tem um lado também que se eles desconheciam a lei, essas ações não tinham a conotação de pecado. Eles agiam desse jeito, pulavam a janela, mas não era pecado. Quando se tem a lei, né, a partir do momento que se institui a lei, não pode, não ultrapassa, não cobiçarás, e ele continua a vir pecado. Sim, tá certo. Mas ela estimula. Estimula também. Desperta a curiosidade. Mas, gente, vou somar todo mundo que você falou aqui, ó, a Jânia, a Magda e a Marília. Estimula, desperta a curiosidade. Gente, isso tudo é padrão Adão e Eva. Isso tudo foi a curiosidade da proposta da serpente. É a tentação. A tentação. Eu faço a lei, eu tô com a lei, mas e se eu comer o fruto daquela árvore? O que vai É o acontecer? resultado disso, né? O que vai me dar aquilo ali? Isso é o modelo Adão. É o modelo da curiosidade que não levaria para lugar nenhum. É o modelo da desrespeitar a lei. Isso que Paulo está colocando, gente, eu já falei, é o pano de fundo. É Adão. Tudo isso, gente. Eu acho muito bonitinho esse discurso do Paulo, porque ele leva, né, o público a pensar. Porque tinha que fazer referência lá no primeiro livro. Né? Não é uma pregação, é uma reflexão. É uma reflexão. Porque pregação seria dar a resposta pronta. É uma reflexão. Porque quem lê vai ficar com aquilo ali. A gente acaba o estudo, a gente não fica dessa maneira. A gente fica, eu chego até a sonhar com esses estudos aqui, Deus, né? Porque eu sonhei que a gente está estudando, eu estou achando que esse grupo continua madrugada fora. Mas continua. Porque eu às vezes eu acordo com a garganta, às vezes até doendo de tanto falar. A Ana tem alguma coisa aí, gente? Não, eu estou pensando que a lei desperta. Porque, por exemplo, o canibal, tá? Ele não tem a lei e ele pratica esse ato. Então, o que é necessário? A lei para mostrar que não deve ser feito. No nosso estágio evolutivo. E a gente só desperta também a consciência quando a lei diz que aquilo não deve ser feito. Senão, eu antes duelava. E tudo bem, até que surgiu a lei. E a lei também surge para poder regular a vida e sociedade. Exatamente. Porque como a mãe de todos os vícios é o egoísmo. Então, na hora que a gente começa a prejudicar o próximo, a lei tem que entrar aí para entender. A lei tem que entrar. Então, nem sempre, eu cobicei porque está escrito não cobiçarás. Não, despertou em mim que o cobiçar não é correto. Porque eu já cobiçava antes, sem a lei falar para mim que não era correto. Eu acho, penso assim, né? Não, tá certo, porque assim, no versículo 8 ele fala assim, mas o pecado, aproveitando da situação, quem que é? A serpente.
Aproveitando dessa situação, ela falou assim: olha, não, tá escrito aqui nessa plaquinha, não coma dessa árvore. Cara, come dessa árvore. Aproveita. Isso aí gera uma lei. Gera comer uma lei. É. Gera uma lei. Gera... E a gente, o que faz? Peca também quando eu quero burlar a lei. Aí Sim. desperta em mim isso aí, o pecado. Como o pecado está em mim e não na lei em si, o que eu faço? Procuro burlar a lei, Uhum. né? Porque a lei é terrena. O dia que a gente aprender a seguir a lei divina, acabou. Pois é, não preciso. Por isso que ele Não está falando. preciso. É isso que o Paulo vai falar. Fala assim, gente, vocês não precisam. Se vocês se ligarem, se conectarem em Cristo, vocês vão dar vazão para essa lei que dá da consciência dentro de si mesmo. É isso. Se eu seguir a lei de Deus, né? É o que a gente está falando aí. Vocês já viram aquelas pegadinhas onde tem uma cerca e aí tem um buraco na cerca, aí tá escrito assim, não olhe. A pessoa vai lá e olha e toma uma tortada? É isso. Tá escrito não olhe, a gente vai lá e olha. É mais ou menos assim, é o pecado que o Paulo tá traçando aqui. Que a gente fala índole, né? Aí a gente vai ver a inclinação que a gente tem. Opa, não olhe, então não vou olhar. Não olhe, eu vou olhar. A gente, semana que vem, vai voltar no versículo 7, tá? Do versículo a gente volta no versículo 7, porque a gente ainda tem que ler esse bloco do 7 a 13, que a gente não terminou ainda. Tá? Lembrando que tem Emmanuel no 7:10. 10 e 13. Tem Emmanuel no 10, no 19 e no 21. Isso. É que dia? Semana que Dia vem... 13. Dia 13. Semana que vem vai ser o nosso último estudo antes do recesso. Tá? Nós vamos fazer o recesso no dia 20 do 12 e dia 27 do 12. Nós vamos voltar no dia... Nossa, no aniversário... Não. 6/1. Que 6 do 1 sou? Dia 3 de janeiro. Ah, é 3? É aniversário da Marina. 1, 2, 3. Ah, é 3. Agora que me dei conta. Desculpa. Quem for fazer a prece, pode, por favor, agora, no finalzinho do estudo, eu atendi uma ligação do meu primo, que faleceu nesse instante no Rio. Ele teve um AVC domingo à noite e faleceu agora. Poderia pedir por ele, Qual que é o pela nome dele, minha Ângela? Abel Júnior. Eu parei do estudo e fui atender a minha prima. Tá. Ô, Jane, você pode fazer a prece final pra gente? Você tá tão inspirada hoje. Ah, não fale isso, por favor. Tá inspirada. Vou fazer uma prece bem sucinta, viu? Assim seja. Continuamos agradecendo Jesus, a bênção do encontro semanal, a bênção de termos escolhido a melhor parte e estarmos aqui reunidos. Agradecemos as cartas de Paulo, agradecemos o entendimento que estamos tendo sobre elas, para podermos colocarmos na nossa vivência diária. Agradecemos, Senhor, os dons que nos tem dado. Pedimos a proteção para todos aqueles que na noite de hoje não compareceram por motivos justos. E pedimos que cada um de nós continue a receber o amparo espiritual
continue a receber as bênçãos do mais alto. Vibramos em especial pelo primo da nossa querida Ângela, Abel Júnior, que os amigos espirituais possam recebê-lo, que ele possa fazer a passagem de forma tranquila e de forma acolhedora pelos seus entes queridos. Continue conosco, Senhor, nos fortalecendo e que mantenhamos o nosso propósito do estudo das cartas de Paulo. Que o Mestre Jesus possa continuar a ser o farol que ilumina os nossos caminhos. Que assim seja. Assim seja. Ai, Verônica, roubei sua frase.